Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de números racionais positivos e na forma fracionária, que a gente vai estar falando hoje das frações, isso mesmo. Vamos lá? Continuando, o nosso conteúdo sobre números racionais e as operações com eles, hoje nós vamos falar sobre frações e multiplicação e divisão com esses números racionais na forma fracionária. Vamos lá? Vamos relembrar que números são esses? Olha só, pertencem ao conjunto dos números racionais os números positivos, negativos, decimais, frações e dízimas periódicas. E nós podemos representar esse conjunto numérico por meio da letra Q. Isso mesmo. E aí, gente, nós temos as 4 operações para realizar com esses números racionais. Só que hoje nós vamos estar abordando, continuando nessas operações, nós vamos estar falando sobre multiplicação e divisão com esses números racionais. Para a gente multiplicar frações, 2 ou mais frações, o que nós podemos fazer? Percebam que eu tenho 3 sétimos e eu quero multiplicar por 6 quartos. E aí, como é que eu faço para multiplicar essas 2 frações? A multiplicação de frações, ela é uma das operações mais fáceis que tem com os números racionais. Por quê? Porque nós vamos lembrar que uma fração ela é formada por um número que é o numerador, que fica em cima, e o denominador que fica embaixo. Então, nessa primeira fração, 3 sétimos, o numerador é o 3 e o denominador é o 7. Na segunda fração, o numerador é o 6 e o denominador é o 4. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar numerador por numerador e também denominador por denominador. E o resultado dessa multiplicação fica exatamente na localização dos números que nós utilizamos. Se nós multiplicamos os numeradores, o resultado vai ficar no numerador. Se nós multiplicamos os denominadores, o resultado fica no denominador. Então, 3 vezes 6, que são os nossos numeradores, é 18. 7 vezes 4 é 28. E aí, o resultado dessas 2 frações é 18 sobre 28. E aí, você pode usar também a simplificação de frações, que a gente já ensinou aqui no canal. Se você quiser relembrar, volta um videozinho aí que você encontra a simplificação de frações, ok? Como a fração não está na forma irredutível, nós podemos simplificar ali. Olha aí, já simplifiquei para vocês. 18 sobre 28, nós vamos observar se eles têm um divisor em comum, certo? Eu costumo dizer para os meus alunos começarem sempre com o 2. Verifica se ele é divisível por 2, mas não é só ele, Na verdade, tem que ser ambos, tanto o numerador quanto o denominador tem que ser divisível por 2. No caso, 18 dividido para 2 é 9, 28 dividido para 2 é 14. E aí nós temos uma fração simplificada da anterior. E aí você verifica o seguinte, se ainda é possível fazer uma divisão com o numerador ou o denominador por um fator que eles tenham em comum. No caso aí, o 9 e o 14 não tem nenhum divisor comum, então fica dessa mesma forma, 9 sobre 14. Nós temos aí a forma irredutível. Agora, a divisão com 2 ou mais frações. Como é, professora, que eu faço para dividir 2 frações? Multiplicar foi muito fácil, só multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Mas e dividir, professora, deve ser um bicho de 7 cabeças. Não, gente, não é, é muito simples. Vou mostrar para vocês. Nós temos aí 13 sétimos dividido por 9 meio, ou seja, 9 sobre 2. E aí, eu queria saber como é que eu faço para dividir, professora, porque eu não sei, eu acho que vai dar um bicho aí de 7 cabeças, eu não consigo dividir, não estou me recordando. Primeiro eu divido uma, depois eu divido a outra, depois eu divido... Não, calma, não é isso. Você sabe que nós temos a primeira fração e a segunda fração.
A primeira fração é 13 sétimos. E a segunda é 9,5. E aí, o que que você faz? Lembra que a primeira fração é 13 sétimos? Você repete ela. E a segunda fração você vai inverter. E o que é inverter, professora? Lembra que nós temos duas posições numa fração, o numerador que fica em cima, o denominador que fica embaixo. Então, o que a gente faz? Quem está em cima desce e quem está embaixo sobe. Ou seja, numerador vai virar denominador e denominador vira numerador. Então, o 9 vai ser o nosso denominador e o 2 vai ser o nosso numerador. E aí, antes a fração era 9 sobre 2, agora é 2 sobre 9, ou seja, 2 nonos. E aí, o que a gente faz agora, professora? Como é que eu vou prosseguir? E aí, você só multiplica. Multiplica as frações. E para multiplicar eu já te ensinei, é muito simples, né? Você multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. E aí fica 13 vezes 2 e 7 vezes 9, que dá uma fração 26 sobre 63. Então vamos recapitular aqui, professora, foi muita informação, me perdi no meio do caminho. Como é que eu faço para dividir? Assim, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E para inverter, você lembra da regrinha, né? Quem está em cima, desce, quem está embaixo, sobe. Isso mesmo. Vamos para mais uma, para ver se você gravou bem a regrinha de divisão. 1/2 dividido para 4/5 dividido para 2/6. Eita, professora, agora são 3. Ah, me perdi. Calma. Tudo na vida é questão de organização. Costumo sempre dizer isso para os meus alunos. Então, grava isso. Primeiro, nós vamos pegar por partes essa divisão. Nós temos duas frações dividindo, primeiramente, quem é? 1/2 e 4/5. Então, o que nós vamos fazer? Aplicar a regrinha da divisão, que é, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, e aí nós temos 1/2 vezes... Antes era 4/5, né? A inversão dela é o quê? 5 sobre 4. E aí você multiplica. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 4, 8. Beleza, agora eu tenho uma nova fração que foi resultado dessa divisão das duas frações anteriores. O que eu faço? Lembra que eram 3 divisões? Agora você continua com a última fração para dividir. 5/8 dividido para 2/6. Aplica novamente a regrinha da divisão. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda não é 2/6, o inverso dela é o quê? 6 sobre 2, 6/2. Então, o que eu faço? 5 vezes 6, 8 vezes 2. E aí nós temos uma fração 30 sobre 16, que nós podemos reduzi-la, porque ambos, tanto o numerador quanto o denominador, têm uma divisão em comum. Quem? O 2. 30 dividido para 2 dá 15, 16 dividido para 2 dá 8. E agora, tem mais algum divisão em comum? Não. Então, para aí. Viu como é simples? Viu como é fácil? Se você fizer com calma, se organizando, você consegue fazer a divisão de duas ou mais frações, como você quiser. Como você já entendeu tudo, compreendeu a aula toda, agora nós vamos colocar em prática através do exercício. Vamos lá? Primeira questão. Uma pesquisa realizada com alunos de um colégio constatou que 3/4 praticam esportes. Destes, 2/6 jogam basquete. Se a pesquisa foi realizada com 60 alunos, quantos jogam basquete? Ih, professora, não sei não. Agora a senhora me pegou. Tá, vamos ler de novo a questão. Uma pesquisa foi realizada com alunos de um colégio. Ok. Até aí você entendeu, né? Que houve uma pesquisa com alguns alunos, com alunos de um colégio qualquer. E aí o que aconteceu? Nessa pesquisa foi descoberto, né? Constatou-se que
3/4 desses alunos praticam esportes, ou seja, de um total X de alunos, eles dividiram em 4 grupos e 3 grupos desses 4 praticam esportes. Muita gente, né? E aí destes, 2/6 jogam basquete, ou seja, pegou novamente esses grupos apenas que praticam esporte e percebeu-se que dentre eles, 2 redividiu, né, em 6 grupos e aí 2 desses 6 grupos jogam basquete. Se a pesquisa foi realizada com 60 alunos, opa, ele já deu um valor. Ele disse que eram 60 alunos para essa pesquisa. Quantos jogam basquete? Se você precisar de um tempo, você pode estar pausando o seu vídeo a qualquer momento para estar resolvendo no seu tempo, no seu momento e depois retorna aqui com a gente. Então, vamos lá? Deu certo? Primeiro, nós temos que definir quantos alunos praticam esportes. Lembra que a pesquisa foi feita com 60 alunos? Dentre esses 60, foi dividida em 4 grupos, esses 60, certo? E ele utilizou quantos desses 4 grupos? Apenas 3. Então, o que eu faço? Pego essa fração e multiplico por 60, que aí eu tenho a quantidade de alunos que eu entendi que praticam esportes, ali que me disseram que praticam esportes. 3/4 vezes 60, multiplicação de fração. Mas, professora, o 60 não é fração, professora, eu não estou vendo aí ele como fração. Lembra que todo número pode ser reescrito em forma de fração? Como, professora? O 60, ele está sobre 1. O 1 está invisível aí, mas ele está aí. Porque uma fração é uma divisão. Então, se eu dividir 60 para 1, dá os mesmos 60, não altera o resultado. E aí eu tenho uma fração 60 sobre 1. Como é que eu faço para multiplicar? Numerador por numerador, denominador por denominador. Então, fica 3/4 vezes 60 sobre 1, 3 vezes 60, 180, 4 vezes 1, 4. E aí eu tenho uma nova fração, 180 sobre 4. Lembra que a fração é uma divisão? O que eu vou fazer? Dividir esse 180 por 4. E no resultado dessa minha divisão, eu tenho exatamente 45. O que significa que é 45? O que é esse número 45, professora? Significa que desses 60 alunos, 45 praticam algum esporte na escola. Futebol, vôlei, qualquer um. Ok, professora, agora eu entendi. Só que a pergunta dizia o quê? Que uma quantidade de alunos jogam basquete. Quantos são esses alunos que jogam basquete? Ótimo. Agora a gente já sabe que são 2/6 de 45 alunos que praticam esportes. Lembra que eu disse para você que esses 45 foram divididos em 6 grupos e utilizamos apenas 2 desses 6 grupos. É isso que a fração 2/6 me diz. Então, o que eu posso entender disso? É que eu tenho que pegar apenas 2 partes desses 6 grupos, dessas 6 partes que foram divididas esses 45 alunos. Vocês viram ali que no primeiro momento eu utilizei a multiplicação de frações. Eu posso fazer isso novamente. 2/6 vezes 45. 45 pode ser reescrito na forma fracionária 45 sobre 1. E aí eu multiplico 2 vezes 45, 6 vezes 1, como está no seu vídeo aí. 2 vezes 45 é 90, 6 vezes 1 é 6. E aí eu tenho uma fração 90 sobre 6. 90 sobre 6 é uma divisão. E eu posso dividir, né? 90 dividido para 6, 15. Ou seja, desses 45 alunos, 15 praticam basquete, jogam basquete. Então, gostou da nossa aula de hoje? Eu espero que sim. Não esquece de estar sempre acessando a nossa plataforma Eduque para estar acompanhando nossos conteúdos, nossas aulas. Eu te espero na próxima aula. Até lá!